Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente, para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E, meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu já vou adiantar o assunto para vocês aqui. Hoje não tem muita polêmica, não. Hoje a gente vai falar mais sobre os bastidores bons do futebol, o mercado da bola, Libertadores, enfim, vamos falar dos aspectos gerais. Hoje eu não vou trazer muita coisa assim, sabe, picuinha. Não. Vamos falar hoje sobre o bom e velho futebol. A única coisa de polêmica que eu vou falar aqui, eu acho que isso nem é mais polêmica. Essa parada não é novidade mais pra ninguém. Mas se prepara, porque eu, você e muita gente por aí, muito cidadão brasileiro, pode pagar a dívida do Corinthians nos próximos meses, né? Isso porque o Corinthians tenta negociar com a Caixa a dívida da Neoquímica Arena. Tá difícil, né? E dessa vez a Caixa ela pode querer comprar name rights do Corinthians. Mole ou quer mais? Banco estatal agora vai começar a patrocinar clube de futebol? A gente vai falar os detalhes disso daí. Roda essa vinheta que tem assunto. Meus queridos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros e os nossos amigos da Tribo da Sorte. E ó, eu vou dar um recado pra vocês. Vocês estão ligados da Mega Sena da Virada. Mega Sena da Virada, a estimativa é que chegue a 1 bilhão esse ano. A Tribo da Sorte já liberou os bolões. Então, para você que quer economizar, para você que quer os bolões, os melhores bolões e mais baratos, já acessa lá a Tribo da Sorte, utiliza o nosso cupom também. E além disso, você tem a Mega Sena que acontece hoje. Tem a Mega Sena que está acumulada em 100 milhões de reais e ela vai acontecer hoje. Portanto, não perca tempo. Acesse o QR Code ou o link fixado nos comentários, vai abrir um chat e pede pro pessoal, quero o cupom lá do canal Opina Porco. E aí você vai poder acessar a plataforma da Tribo da Sorte e vai poder escolher, vai na Mega Sena hoje, vai na Mega Sena da Virada, utiliza o nosso cupom que você vai receber desconto e vai conhecer uma plataforma maravilhosa com uma inteligência artificial integrada que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos, tá bom? Tribo da Sorte, galera! Tamo junto. Ó, pra quem gosta de Fórmula 1, a gente tá com um canal voltado pra Fórmula 1 agora, que é o Box 33 F1. É só você digitar aí Box 33 F1 e a gente troca uma resenha lá bem legal sobre Fórmula 1. Então, não deixe de acessar lá também e dar essa força aí pra gente. Vamos lá, vamos entender essa história do que tá acontecendo, né? Do que tá acontecendo, que papo é esse do Corinthians, tá? Antes de eu entrar nos outros assuntos, vamos falar um pouquinho sobre isso. É o seguinte, ó, o Corinthians... Recentemente a gente teve a notícia de que o Corinthians perdeu os prazos das dívidas. Ó, informação lá da BTB Sports. O Corinthians perdeu o prazo para cumprir o acordo de pagamento de cerca de 190 milhões em dívidas dentro do regime de centralização de execuções, o RCE, e pediu à Justiça uma prorrogação de mais de 6 meses. Novamente os caras naquele modus operandi. Vamos empurrar com a barriga. Não conseguimos pagar dentro do prazo. Regime de centralização que era para solucionar o problema, hein? Eles pediram o regime de centralização que era para resolver o problema de uma vez por todas. Agora não estão conseguindo resolver o problema. Vamos empurrar com a barriga. O clube não conseguiu colocar em prática o plano de quitação aprovado há meio ano, o que gerou forte insatisfação entre os credores. Um dos primeiros a reagir foi o empresário André Cury, que solicitou máxima urgência ao tribunal. Internamente, o Corinthians reconhece a gravidade do cenário e teme novas penhoras, caso o pedido não seja aceito. Até o momento, o tribunal não se pronunciou sobre o requerimento. Então a notícia do Corinthians já começa aqui. Como se não bastasse essa, tem mais uma. Porque o regime centralizado de execuções, ele não inclui a dívida com a Arena. A dívida da Arena é uma, a dívida ali com empresários e etc, é outra. Agora, olha só, Corinthians apresenta propostas à Caixa para tentar quitar a dívida da Neoquímica Arena. Os caras estão desesperados. Entre as propostas, ofereceu à Caixa os name rights do estádio, avaliados em 700 milhões por 10 anos. Atualmente, a dívida com a instituição gira em torno de 660 milhões. Só que tem um problema. O estádio do Corinthians já recebe o nome de Neoquímica Arena. Então, assim, eles estão vendendo um espaço
de name right, um espaço publicitário, para a Caixa colocar o nome dela, sendo que já tem uma empresa que coloca o nome dela lá. Os caras dão nó até em goteira, irmão. Os caras estão vendendo um espaço que já é de outra empresa. E aí entra uma questão de rescisão contratual, multas, etc, etc. Olha o desespero do Corinthians. Mas o que é mais grave não é nem isso. O que é mais grave, cara, é que um banco estatal, ele pode servir mais uma vez como uma máquina para alimentar um clube que não tem responsabilidade financeira nenhuma. Olha o tanto de problemas, galera, que todas as semanas a gente vem aqui e cita em relação a dívidas que extrapolam, esgotam-se prazos e nada acontece. Sempre arruma uma alternativa, sempre aparece uma solução para os caras. Isso aqui é um grande absurdo, porque é o seu dinheiro que tá lá, Neto. Eu não utilizo conta na Caixa, só que ele é um banco estatal. Querendo ou não, parte do imposto que a gente paga é utilizado também na manutenção desses serviços. Não adianta fecharmos os nossos olhos e falar assim, não tenho nada a ver com isso, eu nem utilizo o banco. Você tem a ver com isso sim, irmão. Porque todos os descontos de impostos que a gente tem, indireta ou diretamente, estão lá para custear serviços públicos. É um absurdo, cara. É um absurdo. É umas coisas assim da gente se indignar. E aí que vem a pior parte de tudo. O problema não é você errar. O problema é você persistir no erro e racionalmente continuar errando. Notícia da Wall Sports. O diretor executivo Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior já definiram o planejamento para 2026. Cara, eu acho que nem o Flamengo, nem o Palmeiras, que são equipes ricas, eles já têm o planejamento de 2026 definido de jogador. E os caras já estão com cartilha de jogador para contratar. E um deles é o Michael, lá do Flamengo. Ah, mas o salário do Michael é caro. Não tem problema. Esse é um motivo para a gente contratar, porque talvez o Flamengo não vai querer mais ele, porque não está aproveitando tanto o atleta. Então traz aqui pro Corinthians. Pô, gente, onde que a gente vai parar, cara? Pelo amor de Deus, CBF, acelera aí esse fair play financeiro. CBF já tinha que intervir nessa parada. Não é normal isso, irmão. Não é normal isso. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é um escárnio. E mais uma vez eu tô aqui para falar sobre isso. Meus amigos, cara, espalhem essa notícia. Espalhem essa notícia. A gente tem que fazer o termômetro da rede social, das mídias sociais, estourarem com isso aqui. A Caixa jamais pode aceitar a pregar o seu nome no estádio em troca de quitação de dívida por 600 e lá vai tarará milhões. A situação econômica que o nosso país vive, a questão ali de impostos, de juros, olha tudo que a gente paga. Vamos continuar sendo feitos de idiotas. Isso aqui não é nem um tema de futebol. Isso aqui já deixou de ser um tema esportivo, galera, há muito tempo. Isso aqui é um tema de relevância social. Porque talvez o teu pai, o teu vô, o teu tio, tua esposa, teu marido, nem assiste futebol e vai estar pagando conta indiretamente, mas vai estar pagando conta. Então que a Caixa tenha ciência de não aceitar esse tipo de proposta, esse tipo de absurdo. Informação aqui é lá do Poder 360. Vamos seguir. É o seguinte, meus amigos, eu sei que tem muita gente aí, inclusive eu, que tem a esperança do Paulinho voltar agora nesse final do ano. Ainda mais frente a toda essa situação aí do Vitor Roque, que vai ser julgado na segunda-feira. Vitor Roque vai ser julgado. Eu acredito que ele vai pegar uns jogos de gancho. Estão falando isso numa boa. Às vezes tem palmeirense que não gosta, que eu falo essas coisas aqui. Você não é palmeirense, você tá falando que o cara vai. Mas eu tô falando a real. Eu tô jogando a real, irmão. Tô jogando o que eu acho. Tomara que não. Eu não tô torcendo por isso. Mas eu estou dando uma opinião. E aí a gente sempre fica naquela, né? Pô, mas o Paulinho tá em processo de recuperação. O Anderson Barros falou sobre isso. E assim, ele foi muito enfático em dizer
que o processo de recuperação do Paulinho está bem, obrigado, porém o jogador é para 2026. Eles não vão alterar o cronograma do núcleo de saúde e performance da equipe. Olha só o que ele falou. Ó. O Paulinho está em um processo de evolução muito bom. Acredito que será um atleta que ajudará muito o Palmeiras na temporada de 2026 e não na temporada de 2025. Nós não mudaremos em nada a programação traçada pelo núcleo de saúde e performance, disse o dirigente do Palmeiras em entrevista à TNT. Então aquele sonho, né, de ter o Paulinho essa temporada parece que ele vai ficando cada vez mais distante. Ah, Neto, mas se eventualmente acontecer alguma coisa com alguns dos atacantes, você não acha que o Paulinho ele pode se tornar uma alternativa? Eu acho que ele se tornaria uma alternativa se a gente estivesse falando de uma final de Libertadores. E o Paulinho tivesse pelo menos bem para atuar, sei lá, 30 minutos. Aí sim. Porém, eu acredito que ele seria uma das últimas alternativas. Só se o negócio fosse uma parada caótica mesmo. Porque nós temos alternativas além de Flaco Lopes, além de Vitor Roque, tem o Bruno Rodrigues. Então, de acordo com o que o diretor de futebol falou, não tem como a gente colocar esse ponto de esperança em dizer que, talvez ele seja uma opção. Tudo bem, isso aqui pode ser uma... vamos falar lá na televisão que pode surpreender mais pra frente. Mas não sei não. Não sei não. No ritmo que anda, estão realmente deixando as nossas expectativas lá no pé, que é pra ninguém criar absolutamente nada. E por falar, vamos lá, vamos ver a parcial de ingressos para a final da Libertadores, já que a gente tá nesse ritmo. Vamos lá? Os ingressos para a final da Libertadores 2025 estão prestes a esgotar. Nesta quarta-feira, a reportagem do Coluna do Fla apurou que cerca de 80% das entradas disponíveis já foram vendidas. Assim, a estimativa é que o estádio Monumental de Lima fique lotado no dia da final, em sua capacidade máxima, que é de mais de 80 mil pessoas. Vocês estão preparados? Estão ansiosos já? Estão ansiosos, né? Eu tô ansioso. Vai ser muito divertido, galera. Muito divertido, porque é um jogo 50-50. Isso dá um ritmo especial, né? Uma apreensão especial, um frio na barriga especial. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Na minha opinião, uma das maiores finais de todos os tempos aí da Libertadores, se não a maior. Vendo hoje a perspectiva, né, das duas equipes, né? Como as duas equipes estão no cenário aí mundial como um todo. E por falar em Flamengo, só pegando aqui um gancho rapidinho para encerrar, reportagem lá do Coluna do Fla. Flamengo monta estratégia para fechar a contratação de John Arias. O elenco do Flamengo está fechado para a reta final da temporada, porém já observa um mercado para 2026. E o nome de John Arias, e atual meia do Wolverhampton, aparece no radar do Flamengo. Segundo o jornalista Paulo Brito, Arias não está contente com o atual momento no futebol inglês. A princípio, o atleta pretende continuar na Europa. No entanto, o Flamengo monitora de perto a situação do colombiano. Isso porque, no entendimento do Flamengo, a contratação de John Arias é uma grande oportunidade de mercado para o clube. Mesmo com o rubro-negro de olho, o jogador sinaliza que o Fluminense teria uma prioridade, caso decidisse retornar no futebol brasileiro. E Neto, e a estratégia que o Flamengo tem? Ela não foi revelada. Ela não foi revelada. Creio eu que não foi revelada por motivos óbvios. Como tem essa situação com o Fluminense, o Flamengo não vai revelar a sua estratégia. A matéria diz apenas que existe uma estratégia de apresentar um projeto para o John Arias retornar para o Brasil no Flamengo. Excelente jogador. Um absurdo de jogador. Um jogador excepcional, comprometido, sério,
disciplinado, de extrema qualidade. É um cara que muito do que a gente viu no Fluminense em alguns momentos, como por exemplo lá no Mundial, o John Arias que trouxe isso. Jogador excepcional. Jogador excepcional. Tá? Então eu acredito que, mesmo que o Flamengo tenha essa estratégia, ela não vai ser revelada por princípios ali de negociação. Porque o jogador tem uma sinalização com o Fluminense. Não existe nenhum tipo de ligação contratual de obrigatoriedade de retorno ao Fluminense, certo? Não tem. Isso não tem. Mas você tem a sinalização de uma preferência porque ele foi um jogador que passou lá e teve uma história muito positiva no tricolor carioca. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham hoje. Não trouxe novelinhas. Apenas a do Corinthians, que já não é nem mais polêmica, já não é nem mais novela. É uma situação da rotina, do cotidiano, mas que não deixa de estressar a gente, né? Tamo junto. Boa quinta-feira pra todo mundo.